Então, hoje, a gente vem aí conversar um pouquinho sobre constelações. O que será? Pois bem, o universo ele foi formado há 15 bilhões de anos atrás. Estima-se que a nossa Via Láctea ela foi formada há 9 bilhões de anos. E aí, aproximadamente aí, há 4,5 bilhões de anos atrás, surgiu uma grande estrela, 8 vezes maior que o nosso Sol, né? E essa estrela aí teria, então, dado origem, explodido e dado origem ao nosso sistema solar. Tá bom? Então essa aí é uma imagem representando a Via Láctea. Quem mora no interiorzão, né, quem mora em lugar que não tem muita poluição, quando olha para o céu, vê lá uma fita branca assim à noite, né? Aí, normalmente, as pessoas já sabem que é a Via Láctea. Na verdade, você está vendo esse bracinho aí, ó. Esse quadradinho azul que está aí, gente, esse quadradinho azul que está aí, ó, tá lá, Sun. Sun é o nosso Sol, né? Sun ali é o nosso Sol. É ali, mais ou menos, que fica o nosso sistema solar. Então, a gente mora na periferia aí da Via Láctea, ó, tá? Porque lá no centro tem um buraco negro, né? Não dá para viver lá, tá bom? Então, o sistema solar está aí, ó. A Via Láctea, que você olha ela no céu assim, você vê aquela coisa esbranquiçada, e aí desde muito tempo atrás, chama aquilo lá de caminho de leite, estrada de leite, né? Daí que é Via Láctea, tá bom? A Via Láctea, ela é a nossa galáxia, e o sistema solar está na Via Láctea, então se você fosse dar o seu endereço para um extraterrestre, você pode dizer, olha, eu moro lá num braço periférico da Via Láctea, no sistema solar, tá bom? E o sistema solar, ele é, conforme a alternativa B ali, todos os corpos que orbitam, que estão ao redor do Sol, que é a nossa estrela. Aí que nem é uma estrela tão grande assim, mas que para nós é extremamente importante. Para vocês terem uma ideia da importância do Sol para o sistema solar, ele representa 99,8% de toda a massa do sistema. Sabe o que é isso? 99,8%? Quer dizer que se eu tivesse uma coisa aqui que representasse 100, eu ia ter que tirar uma parte desse 100, né, que é 1%, e aí dividir isso em 10 partes e tirar 2. Ou seja, é bem pouquinho o resto, o que sobra, tá, do Sol, em relação, em comparação de matéria. Se você viajar a partir do Sol, aí você vai ter essa disposição dos planetas. A gente tem que lembrar que aí está fora de escala. Não caberia na tela se a gente fosse colocar aqui em escala. Para você ter ideia, se eu tivesse um esquema representando o sistema solar, onde o Sol fosse do tamanho de uma bola de golfe, né, mais ou menos aqui a minha mão fechada, tá? O planeta Terra estaria pelo menos a 7 metros daqui. Aí eu ponho em escala. Então não tem como. É muito longe. Para vocês terem ideia, imagina uma coisa que viaje a 300 mil quilômetros por segundo. Vocês já viram lá quando o carro está indo a 100 por hora, né? Quem já assistiu corrida de carro, 200 quilômetros por hora, 300 quilômetros por hora. Imagina 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. A essa velocidade, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui na Terra. A gente fala que a Terra está a 8 minutos-luz do Sol. É mole? Quando fala, ó, ano-luz, dia-luz, minuto-luz, a gente está falando de distância, tá bom? Não está falando de tempo. Então, 8 minutos-luz é a distância que a velocidade da luz você demora para percorrer. Tá? Então, ou seja, se eu tivesse uma nave que viajasse a velocidade da luz, saísse daqui agora, eu demoraria 8 minutos para chegar no Sol. Será que está perto ou está longe? Se o Sol apagasse agora, ainda por 8 minutos a gente ia receber raio do Sol. Aqui está representando o Sol. Sabe quem é esse cara aqui, ó? Mercúrio. Primeiro planetinha. Primeiro né? planetinha é Mercúrio. Depois a gente tem Vênus. Vênus é a deusa do amor, né? Aí a gente tem Terra. E depois a gente tem Marte. Então a gente está entre o amor e a guerra, porque Marte é o deus da guerra, né? Então tá aqui, ó. A gente tem o Sol, aí tem Mercúrio, ó, essa coisinha aqui é Mercúrio.
Aí Mensageiro Vênus, dos deuses. Terra, Marte. E o que vem depois de Marte? Um cinturão de asteroides. Bom? Aí tem o cinturão de asteroides. Aí depois vem Júpiter. Olha só que legal. Júpiter, muitos astrônomos defendem que Júpiter é uma estrela que deu errado. Mas se ele fosse um pouquinho maior, ele ia ter tanta gravidade que os átomos iam começar a se chocar lá dentro dele, ia começar a produzir calor e luz, e ele viraria uma estrela. E aí nós teríamos 2 sóis no céu, ao invés de um. É só. É uma Ele estrela é muito embatumada. Ele quase virou estrela, mas não chegou lá. Ele estava tentando, mas não chegou lá. Tá? E aí depois você tem Saturno, né, conhecido pelos seus anéis, apesar que outros também terão anéis, mas ele... Tá? Então Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tudo bem? Então, ó, Júpiter, Saturno, gasosos, né? isso, Urano e Netuno. Então a gente fala que esses daqui são os rochosos, né? Alguns chamam de telúricos também, tá bom? Mas telúrico normalmente está mais ligado à Terra, mas alguns chamam de telúricos também. Então, os planetas rochosos, aí depois do cinturão de asteroides você vai ter os planetas gasosos, tá? E eles são grandões assim, mas eles têm pouca densidade. Professor, o que é densidade? Só para você entender, daria para você colocar, se você tivesse uma bacia de água maior do que Júpiter, né, você conseguiria pôr ele nessa bacia e ele ia ficar flutuando. Nós não viemos aqui nem para falar de sistema solar, nem para falar... A galáxia ela é importante, né? Porque eu já falei para vocês que todas as estrelas que a gente vê no céu, elas praticamente ou são da nossa galáxia, né, ou estão em alguma galáxia. Tá? A nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela faz parte de um grupo chamado grupo local, que tem outras bilhões de galáxias. E aí no universo tem muitos desses grupos. O nosso é o grupo local, porque, né, é o que nós conhecemos. Assim como, para você ter ideia, os astrônomos eles fazem unidades de medida, que chama UA, Unidade Astronômica. E quanto equivale a 1A? A distância entre a Terra e o Sol. Por quê? Somos nós que inventamos a medida, né? Então a gente coloca a medida que a gente quer. Tá? Normalmente a referência somos nós, o nosso planeta, não é isso? E o que a gente conhece. Tá bom? Então o grupo local é local porque é nosso, né? É onde está a nossa Via Láctea. Centauro, a estrela Alfa é sempre a mais brilhante da constelação. A Alfa do Centauro, ela está a 4 anos-luz daqui. Isso significa que se ela apagar hoje, durante 4 anos a gente vai ver ela brilhar no céu ainda. E é assim que a astronomia trabalha. Ela procura luzes de coisa que já foi embora, então ela consegue enxergar o passado. Tá? Por isso que ela consegue falar tanto sobre o passado. Porque ela consegue encontrar esses rastros, né, que foram deixados, mas que você ainda encontra eles em algum lugar. Tá bom? Gente, olha só que interessante. A alternativa correta é a alternativa A. Tá bom? Beleza, tá lá. Ó. Regiões, porque normalmente a gente fala assim, constelação é um conjunto de estrelas. Isso já foi verdade. Hoje a astronomia diz que não, que é uma região no céu, né? É lógico que a gente tem um mapa ali que vai ter o desenho configurando tal, que é aquela constelação. Mas toda aquela região hoje é considerada uma constelação. Então é uma região no céu onde algumas estrelas ali são ligadas por linhas imaginárias e formam figuras. Mas nem todas, pode ser que elas estejam próximas ali da constelação e estão contando como fazerem parte lá da constelação. Tá? A gente vai deixar no andarilho. Por que isso? Porque eles observaram que as estrelas eram fixas no céu. E existiam algumas estrelas que se moviam. Então aquelas eram as planetas. Que depois perceberam que na verdade não eram estrelas e por isso se moviam. Na verdade nada está fixo. Tá? A própria Via Láctea está em movimento. Tal. Via Láctea, né, está em movimento. Tal. Mas, para a gente aqui, para o nosso referencial, só os planetas se movem no céu. As estrelas não. A constelação aí que muita gente conhece. Essa aí, gente... é a Cruzeiro do Sul, ou a Crux, tá bom? Eu não sei porque eu coloquei o nome do sistema solar ali, mas é a Crux, tá? Ou a Cruzeiro do Sul. Muito bem, olha aí que bonitona que ela tá. Ó, por que ela chama Crux? Porque se eu ligar aqui, ó, eu tenho uma trave vertical, aqui eu tenho uma trave horizontal. E eu tenho essa aqui, ó, a gente chama ela de intrometida, tá? Mas ela faz parte da constelação Cruzeiro do Sul também, tá bom? Então a Cruzeiro do Sul, ela é muito famosa, eu vou dar uma aula na semana que vem, que eu vou falar muito sobre a simbologia dela. Né? Por que a gente usa? Eu não vou falar hoje para não dar spoiler, tá bom? Para vocês ficarem com gostinho. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem uma atividadezinha. Ó, eu fiz a minha Cruzeiro do Sul aqui. Deixa eu pegar aqui, porque senão estraga
Estraga meu brinquedo. Ó. Essa aqui é a minha Cruzeiro do Sul. Tá bonitinha, não? Ixi, tá caindo aqui, peraí. Pronto, ó. Essa aqui é a minha Cruzeiro do Sul. Por que eu fiz ela assim? Ó, material simples, é uma tampa de caixa de sapato. Ó, eu coloquei aqui bolinhas de papel alumínio, tá bom? E o barbante. Então, por quê? Eu enxergo a Cruzeiro do Sul mais ou menos assim. Eu sei que ela não tá igual a que vocês viram lá. Não tem problema, porque vocês vão fazer mais bonitinho e vão mandar pro professor André e pra mim. Lembra que eu falei que vocês iam fazer? Quem quiser fazer, tá? Fique à vontade. Por quê? É assim que eu enxergo ela do planeta Terra. Mas se eu estiver viajando do espaço, dependendo da região que tiver, eu vou ver ela assim, ó. Bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Essas figuras estão ligadas ao referencial. E você tem que entender que cada bolinha que está representando uma estrela aqui, ela está a centenas, milhares de anos-luz uma da outra. Então a gente só consegue enxergar a figurinha e fazer desenho por causa da posição que nós estamos no planeta. Ó, se dependendo da nave espacial que você pegar, você pode ver assim. Tá vendo? Já desconfigurou totalmente a figura. Ou assim. Desconfigurou a figura, parece meio redundante, não sei. Tá? Então, ó, tá bom? Então, só para você entender que a gente vê o desenho, mas que aquele desenho é coisa da nossa cabeça. Tá bom? Questão de ponto de vista, né? Tinha um compositor brasileiro que falava isso, né? Não tem certo nem errado, todo mundo tem razão. O ponto de vista que é o ponto da questão. Olha.